De tudo um pouco. Um oferecimento CEMIG. Nossa energia, sua força. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho. Atinge o nosso cérebro. Então, a pessoa que está com depressão, ela está vivendo um problema de vida, né? Um desequilíbrio de vida e, naturalmente, um desequilíbrio do organismo. Sim. Como um todo. A depressão aguda, ela atinge o cérebro de uma forma funcional. Então, a pessoa fica com a sua energia diminuída, com a sua capacidade de decisão e de realização das coisas bastante comprometida, né? Então, é um problema mais funcional do cérebro, esse que ocorre na depressão aguda. Então, nesse caso, quando ela pode restringir aí a função cerebral, na prática, como que seria isso, doutor? Os estudos apontam para uma situação de estresse, muitas vezes presente ou imediatamente antes da situação depressiva, né? Sim. Daquela tristeza, aquela diminuição da capacidade de realizar as coisas, e, enfim. Esse problema vai produzir, pelas pesquisas, vai produzir uma diminuição dos transmissores neuronais que colaboram para que o cérebro esteja sempre ativo. Se o caso da diminuição da serotonina, diminuição da noradrenalina, dopamina, etc. Né? Então, nesse caso aí, limitando a capacidade de pensar, decidir, vontade própria, a pessoa fica mais insegura, ela não consegue caminhar? É isso mesmo, a pessoa fica muito limitada, né? Muito limitada e certamente insegura, temerosa e muitas vezes também ansiosa, né? Com aquele quadro que dificulta ela viver as mínimas coisas. Essa questão da transmissão química cerebral, de afetar, qual que seria afetar, restringir, qual a diferença entre restringir a função cerebral e afetar a transmissão química cerebral? Ou é tudo a mesma coisa? Acho que são todas duas iguais ou fazem parte do mesmo quadro, a mesma coisa. Isso na depressão aguda, né? Sim. Agora, Carol, parece que a questão que está sendo levantada mais recentemente Sim. é de um trabalho científico, né, que foi publicado numa revista ainda esse ano, um trabalho canadense que foi publicado numa revista científica em fevereiro desse ano, que aponta para problemas mais estruturais do cérebro numa depressão crônica, aquela depressão que persiste por longo tempo, que é reincidente durante anos. Sim. Ou até década, né? Esse tipo de depressão crônica é que se levanta a possibilidade de uma mudança até mesmo estrutural do cérebro. Olha. Mudança essa que provavelmente vai ser detectada, é o que o trabalho diz, né? Vai ser detectada por exames digamos, mais avançados de tomografia, como o caso da tomografia por emissão de pósitron, ou ressonâncias magnéticas que poderiam detectar aspectos de mudança, né, no cérebro, como é o caso da diminuição do hipocampo e como é o caso da mudança também da amígdala cerebral, que são estruturas que ficam no centro do cérebro e que comandam uma série de funções importantes da nossa existência, né, da nossa vida, como o comportamento, as emoções, e que podem apresentar essa alteração. Parece que isso pode ser revertido com o tratamento. Essas crônicas, elas o fato podem... é que depressão aguda e depressão crônica está sendo visto como diferentes, né, etapas de cuidados e de tratamento. A crônica pode se tornar aguda?
Ela é o contrário, a aguda, a crônica, que pode se transformar numa depressão mais demorada e aí ser crônica. É porque quando o senhor falou aguda, eu pensei aqueles momentos onde às vezes a pessoa tem de, por exemplo, não quer comer, não quer nada. Eu já tive isso em família e o agudo seria isso. Mas, por exemplo, essa pessoa melhorou, mas ela sempre tem oscilações. Às vezes, alguns momentos está bem, outros momentos está mal, mas não chegou ao ponto de, às vezes, emagrecer muitos quilos, de não querer se relacionar. Aí eu queria entender a diferença da crônica para a aguda nesse caso. Muito bem, acho que a depressão aguda, ela pode ser leve, pode ser moderada e pode ser grave. É aí que vai variar o comprometimento da pessoa, né, e o grau de adoecimento que ela está tendo. Sim. Então aí é que vai modificar, inclusive, a maneira de tratar, de conduzir a situação de uma depressão grave, é um pouco diferente da depressão leve, né? Sim. Tá certo? Mas todas provocam comprometimento da vida da pessoa, todas elas. Mesmo a depressão leve já causa um grau de sofrimento bastante perceptível e desconfortável, né? Existem níveis de depressão? Ou é leve, branda? Exatamente o que eu acabei de dizer, leve, moderado e grave. Tem perguntas chegando aqui, querendo compreender um pouco o que é o agudo na leve, o que é o agudo na moderada e o que é o agudo na grave. Porque às vezes as pessoas entendem que agudo é algo que seria na grave. Não, agudo é algo que ocorre de maneira súbita, ou seja, insidiosa e súbita. Dura assim uns 15 dias de sensação de desconforto para depois um mês de sensação de desconforto, vivida no organismo como um todo, principalmente no cérebro, né? Inicia com ansiedade, com tristeza profunda e depois com outros comprometimentos. A depressão é isso. Sim. É uma doença que causa um grande desconforto no ser humano. É uma doença realmente considerada das mais desagradáveis para uma pessoa viver, né? E é aguda porque ela começa em tempo de 15, 20, 30 dias, ela perdura por um período que pode variar de 6 meses a 2 anos, se for grave. Sim. E ela é aguda porque começou assim de uma maneira rápida. Se ela se resolve nesse período de 1 ano a 2 anos, então ela não entra numa fase que se chamaria de crônica, quando ela ou persiste ou retorna daí a algum tempo novamente, sendo considerada uma depressão recorrente. Sim, E aí deixa de ser aguda e passa a ser uma depressão crônica. Mas a questão que está mais em evidência agora nos últimos meses, ou nos últimos anos, em torno, pelo menos, da área psiquiátrica, né, da psiquiatria, é a questão da inflamação, né? Se um cérebro pode ficar inflamado ou não, e se essa inflamação teria alguma coisa a ver com a depressão. E aí, um cérebro pode, não pode? A pessoa, nós temos um sistema imunológico, né, que vai nos auxiliar em diversas situações. Certo. Toda vez que surge uma inflamação qualquer, provocada por a invasão de algum organismo e que não é habitual, o organismo vai se defender e isso pode registrar uma inflamação, que é uma defesa natural do organismo para resolver aquele problema de uma invasão de um micro-organismo, vírus ou bactéria, por exemplo, né? Sim. Se essa inflamação não se cura ou persiste por muito tempo, ela é considerada uma inflamação crônica. E muitas vezes ela não é percebida por N razões. Talvez ela é mantida porque a pessoa tem hábitos ruins de vida, de alimentação, de sono, etc, etc, etc. Os seus hábitos de vida não são compatíveis com uma saúde, uma boa saúde. Essa inflamação, segundo esse trabalho que foi editado recentemente, que foi publicado recentemente, pode permanecer muito tempo e provocar também
facilitar também a presença de uma depressão mantida por essa inflamação crônica e que seria de difícil tratamento com os medicamentos antidepressivos ou menos resolvíveis com o medicamento antidepressivo, ou até mesmo o trabalho sugere que esses medicamentos antidepressivos também teriam uma ação anti-inflamatória no organismo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.